Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então hoje nós vamos ver a petição do Pai Nosso, a primeira. Santificado seja o vosso nome, que no Catecismo é a questão número 288. Aí diz o Catecismo, pergunta aqui, que pedimos a Deus na primeira petição, santificado seja o vosso nome? Aí responde o Catecismo, na primeira petição, santificado seja o nome, pedimos que Deus seja conhecido, amado, honrado e servido por todos os homens e por nós em particular. Aqui não deve-se entender que pedir que o nome de Deus seja santificado é para que o nome de Deus se torne santo. Por quê? Porque isso é impossível. Porque o nome de Deus é santíssimo. É muito interessante ver que o nome de Deus tem a santidade de Deus. Por isso, nós não podemos tomar o santo nome de Deus em vão. Banalizar seu santo nome é banalizar a divina pessoa. Então, não é questão assim, santificado seja o vosso nome para que o nome de Deus seja mais santo. Não, porque é santíssimo. E não se tem como agregar santidade ao nome de Deus. Mas é fazer que seja conhecido, Deus seja conhecido. Pelo nome aqui está designando a própria divindade. Que Deus seja conhecido, aí vem aqui a importância do conhecimento de Deus pelo catecismo, da pregação contínua que Deus mandou aos apóstolos, ide por todo o mundo, ensinai a todos os povos, fazei os meus discípulos, etc. E amado, porque ao conhecer Deus, sendo Ele sumamente bondade, todos deveriam amá-lo também. Bom, isso daqui segue do conhecimento de Deus. Ninguém ama o que não conhece, como diz o adágio. Assim que Deus conhecido, Deus é amado também. E honrado, ou seja, o amor é que Deus seja o objeto, o alvo dos nossos afetos e da nossa vontade principalmente, que é Deus que enche a vontade do homem e a satisfaz, sendo a felicidade por essência. E honrar é o respeito que se deve tributar a Deus. Tudo isso nós pedimos ao dizer santificado seja o vosso nome. Então que Deus seja servido por todos os homens e por nós em particular. Assim que ao pedir que o santo nome de Deus seja santificado, nós pedimos também a graça de servir a santidade de Deus, tributando-lhe a adoração que lhe é devida. Pergunta 289. Que temos em vista ao pedir que Deus seja conhecido, amado e servido por todos os homens? Nós temos que os infiéis cheguem ao conhecimento do verdadeiro Deus, que os hereges reconheçam seus erros, que os cismáticos voltem à unidade da igreja, que os pecadores se corrijam e que os justos sejam perseverantes no bem. Então, a pedir que Deus seja santificado, ou seja, que o nome de Deus seja santificado, nós pedimos aí a conversão de todos aqueles que não estão santificando o nome de Deus. Então, nós vemos aqui que nosso Senhor não fez uma oração ecumênica, porque Deus, nosso Senhor, fez uma oração que é o Pai Nosso, e na primeira petição já pede a Deus, nosso Senhor, que os infiéis deixem de ser infiéis, que os pagãos deixem de ser pagãos, que os cismáticos deixem de ser cismáticos e que os hereges deixem de ser hereges e sejam católicos e, como católicos, tributem a santificação devida a Deus, que é o culto verdadeiro, com o conhecimento do Deus verdadeiro que é adorado neste santo recinto. Questão 290. Por que, em primeiro lugar, pedimos que seja santificado o nome de Deus? Em primeiro lugar, pedimos que seja santificado o nome de Deus, porque devemos prezar mais a glória de Deus do que os nossos bens e vantagens. Então, como Deus deve ser o primeiro servido, por isso nos mandamentos, os 3 primeiros é de Deus, diretamente a Deus, e na petição do Pai Nosso, as primeiras petições também se referem a Deus, porque Deus deve ser primeiro servido. Amado sobre todas as coisas
e em primeiro lugar também. Mesmo a salvação das almas, às vezes por ver que tantas almas estão indo para o caminho do inferno, qualquer um poderia ser inclinado a ser mais apóstolo ou mais apostólico, mais missionário do que pessoa de oração, e estaria invertendo a ordem, porque o que adianta ter salvado o mundo se vier a perder sua própria alma? E ao dar a glória a Deus em primeiro lugar, as almas se salvam. Aqui não é questão de sair ensinando e gritando e fazer uma rádio e ter um canal na televisão ou na internet, não é isso, Ao ter almas que adorem Deus e o sirvam como Ele como Ele merece, se irradia desta adoração a Deus muitas graças que convertem a muitos pecadores. Aí nós temos o exemplo de tantos santos que não fizeram nada mais do que rezar e fazer penitência, e foram mais apóstolos do que muitos que andaram viajando de cima para baixo. Um exemplo é Santa Teresinha, que pelo incrível que pareça é padroeira de todos os missionários e nunca pregou para ninguém em sua vida. Ela fez o quê? Rezar pelos missionários, desejar que Deus fora conhecido, e bom, depois que ela morreu, é o que ela tem feito lá de cima. Tantas pessoas alcançaram graças dela, de uma carmelita que ficou presa dentro de um Carmelo, mas se dedicou à oração, se dedicou a se santificar e fez o nome de Deus santificado. E muitos se converteram e se converterão graças à sua intercessão. Por outro lado, tem o São Francisco Xavier, que andou caminhando desde a Espanha até aí a China, a Ásia, chegou na Ásia caminhando, mas também era um homem de muita oração. E muitas das suas graças que ele obtinha para o seu apostolado era pela oração, pelo temor de Deus, e não necessariamente somente as obras. As obras eram eficazes porque ele era um homem de temor de Deus, que santificava o nome de Deus com a sua vida. Questão 291. De que maneira podemos nós promover a glória de Deus? Podemos promover a glória de Deus com a oração, o bom exemplo e dirigindo para Ele todos os nossos pensamentos, afetos e ações. Então a oração é a obra por excelência de apostolado, Não pensemos que é somente ficar falando, ensinando, porque se nós não rezamos, nós falamos a surdos. Eles não ouvirão a nossa voz. Só ouvirão a voz se Deus abrir os ouvidos da alma, e isso só é possível pela oração. O bom exemplo também arrasta as pessoas a Deus. Por isso, na época que tínhamos mais santos, as pessoas eram muito mais católicas, porque a santidade se impõe. E aqui é o que nós devemos ter presente também. E as nossas orações, pensamentos e afetos, bom, o comum dos mortais já dirigem a Deus, mas não sempre. Então, ao fazer isso também, Deus é honrado, servido e o seu nome é santificado. Agora vamos para a segunda petição do Pai Nosso. Questão 292. Que entendemos por reino de Deus? Ou seja, venha a nós o vosso reino. O que nós entendemos por reino de Deus? Diz o Catecismo: por reino de Deus nós entendemos um tríplice reino espiritual, a saber, o reino de Deus em nós. Então, 3 reinos de Deus. O reino de Deus em nós, ou o reino da graça, o reino de Deus na terra, isto é, a Santa Igreja Católica, e o reino de Deus nos céus, ou seja, o paraíso. Então, 3 reinos de Deus, ou pode ser um mesmo, dependendo onde ele esteja, estando em nós, ou estando a Santa Igreja, a sociedade visível, e o paraíso lá no céu. Que pedimos com as palavras, venha a nós o vosso reino, em relação à graça? Então, com relação à graça, ou seja, o reino de Deus em nós, nós pedimos a Deus que Deus reine em nós com a graça santificante, pela qual Ele se compraz em residir em nós como um reino, como um rei em seu palácio, e que nos mantenha unidos a Ele pelas virtudes da fé, da esperança e da caridade,
pelas quais reina sobre as nossas inteligências, sobre o nosso coração e sobre a nossa vontade. Então existe um reino de Deus em cada ser humano que está em graça santificante. Quando o homem não está na graça de Deus, tem o reino do diabo dentro dele, hein? Disse a Sagrada Escritura que quem peca é escravo do demônio. Este é o reino do demônio, fazer-nos seus escravos. Agora, o reino de Deus é diferente, nos faz seus filhos. Há uma diferença imensa entre ser um escravo e entre ser um filho. É verdade que Deus nos dá pesados julgos da sua lei, mas nos dá a graça de corresponder a este peso e que se torna leve em realidade. Agora, a alma não pode ser assim, eu não sou nem de Deus e nem do diabo. Não existe um terceiro modo. Se Deus não está na alma do homem pela graça santificante, ou seja, não estando em pecado mortal, aquela alma está do jeito que o diabo gosta. É uma ou outra, não existe um terceiro modo. Indiferença para com Deus, indiferença para com o pecado. Mas então, quando o homem está em graça de Deus, confessou todos os seus pecados mortais e se exercita para não recair neles, Deus está dentro da nossa alma pela sua graça santificante. E junto com a graça santificante estão as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, as outras virtudes também. Então Deus está movendo aquela alma. Deveria estar e está. Muitas vezes nós não percebemos a ação de Deus porque vamos freando a sua ação sobre nós. Que pedimos com as palavras, venha a nós o vosso reino com relação à igreja? Com relação à igreja, pedimos que ela se dilate cada vez mais e se propague por todo o mundo para a salvação dos homens. Então, quando nós dizemos, venha a nós o vosso reino, dizemos o seu reino da graça em nossas almas, e nós pedimos que a Santa Igreja Católica, Apostólica e Romana cresça na sociedade e se dilate. Então vemos o eclipsar da igreja porque seguramente estamos rezando mal ou pouco o Pai Nosso. Porque ele tem esse poder de fazer crescer a igreja na sociedade em que nos toca viver. Questão 295. Que pedimos com a palavra, venha a nós o vosso reino com relação à glória? Com relação à glória, pedimos que possamos um dia ser admitidos no santo paraíso, para o qual fomos criados e onde seremos completamente felizes. Então, ao pedir o reino de Deus, nós pedimos o reino de Deus na nossa alma. Se o reino de Deus não está na nossa alma, é impossível chegar ao paraíso. Agora, se nós estamos na graça de Deus, é impossível estar na graça de Deus se nós não estamos na Igreja Católica. Falar, padre, mas tem um protestante que é muito temeroso de Deus. Não, se ele tivesse temor de Deus, ele seria católico. É verdade que existem pessoas com palavras, pessoas sinceras, mas isso daí qualquer um pode ser. Agora, ter a graça de Deus fora da sua santa religião não é possível. E é assim que nós vemos que o reino da graça em nossas almas, o reino da Santa Igreja, que é a Santa Igreja Católica, e o paraíso estão conectados entre si. Porque Deus não vai fazer a graça fora da sua igreja. A sua igreja ele não vai dar a outro, é a que ele fundou sob Pedro e vai seguir até a consumação dos séculos. E o paraíso é o paraíso onde ele reina por todo sempre. E para chegar lá tem que ter o reino da graça na alma e tem que ser membro da Igreja Católica Apostólica Romana, sem a qual nós perecemos. Aí tem o Papa Bonifácio VIII, numa bula, ele diz que assim como a arca de Noé, quem estava fora dela pereceu no dilúvio, assim aqueles que estão fora da Santa Igreja Católica Apostólica Romana perecem, morrem, vão para o inferno. Então temos que ter presente, por isso temos que ter grande alegria de sermos católicos, porque se nós não fôssemos católicos, não poderíamos ir para o paraíso.